Olá, eu sou Marjorie Aquino e eu estou aqui para apresentar a vocês um pouquinho sobre a numerologia. Principalmente vou falar sobre o número 7, que é considerado um número sagrado, porque os números estão todos à nossa volta. Tudo que nós fazemos no dia a dia, eles estão presentes. Se nós vamos ao supermercado, ele está no preço dos alimentos. Se nós usamos um calçado, tem o número do calçado, número da roupa, número do telefone. O dia a dia nosso todo é matemático. A conta que a gente recebe do caixa, que a gente confere ali as compras. Então, tudo à nossa volta são números. E eu vou falar especificamente do número 7, porque o 7 faz parte, o lado esotérico da matemática. Ele é um dos números mais espiritualizados que tem na matemática, porque a matemática em si ela é exotérica e nós cuidamos na numerologia do lado mais místico, do lado mais esotérico. Então, nós possuímos seis principais números, aqueles que nós trazemos quando nós nascemos. É aquele que vem na nossa caixinha de ferramentas, que vem junto conosco, com a nossa data de nascimento. Quando nós escolhemos o dia, a família que nós vamos nascer, o dia que nós vamos nascer, que nós chegamos aqui, a gente vem com a nossa motivação, a nossa impressão, a nossa expressão, o nosso número de destino, a nossa missão e o nosso número psíquico, que é o dia que nós nascemos. Então, cada um tem os seus números especificadamente. A motivação é como se fosse a gasolina do seu carro. É o que você usa para você se impulsionar. É quando você acorda, é aquilo que você deseja fazer, é a sua motivação. Já na expressão, é como se fosse o carro. Qual é o carro que você está usando? Entendeu? É a sua expressão. E a impressão são as pessoas, como as pessoas te veem. Quais são os sentimentos que você tem? Como é que você passa? Se você é uma pessoa educada, honesta, uma pessoa que tem uma certa racionalidade, é o modo como você é visto, é a sua impressão. Já a missão é a missão de inspirar as pessoas. Todos nós temos uma missão e nós temos a missão de inspirar cada um dentro de um setor. No caso, o 7, especificamente, que eu vou falar agora, ele é um número muito espiritual. É interessante porque todo mundo, tudo que é ligado à espiritualidade, à religiosidade e ao misticismo, está baseado no 7. Qualquer pessoa que se liga ou que se prenda a esses três sentidos que eu falei, espiritualidade, ao esoterismo e a religiosidade, ela encontra muita referência em relação ao número 7. Por exemplo, a Bíblia, o 7 aparece 323 vezes escrito na Bíblia. É um número bem católico, bem espiritual. Ele, quando Deus criou o mundo, ele utilizou 7 dias. No sétimo dia, ele descansou. Foi o descanso sagrado, para ele poder observar a obra-prima que ele tinha feito. Então, daí nós repensarmos sempre no sétimo dia, o dia a dia que nós passamos da semana, para nós passarmos a limpo as nossas ações e ver se nós estamos de acordo com o que nós merecemos e com o que nós queremos também. O ano pessoal 7, ele pode ser considerado um ano sabático, porque é o ano que nós paramos para meditar um pouco e fazer um exame dos anos pessoais que já passaram, desde o ano 1 até o ano 7. Será que nós fizemos tudo o que foi preciso, não ficou faltando nada, não tem nada que precise ser corrigido, porque nós vamos até o 9 para depois recomeçar um outro ciclo de 9 anos. Então, o 7 é um ano pessoal muito especial. O 7 ele é santificado. Então, nós temos que prestar bastante atenção, porque o 7 é um número especialíssimo. Pitágoras, no início, lá na tempos remotos, ele se preocupava, ele matemático, ele estudava muito matemática, ele era filósofo também da Grécia, e ele deu uma conotação filosófica aos números. Ele dizia que os números eram entidades ou coisas que Deus usava para compor o universo.
E em 1831 a 1891, Helena Blavatsky, que viveu nesse período, concordou com Pitágoras. E ela dizia: na ciência dos números estão contidos todos os segredos do universo. O universo 7 é o mais misterioso, o número 7. Nele estão as chaves para entender o universo, a evolução e a vida manifestada. Então, os números fazem parte do nosso dia a dia, eles estão presentes em todos os setores. O 7 simboliza a união do espírito e da matéria. O espírito seria o 3, a parte da atribuída à divindade. Seria a onipresença, a onisciência e a onipotência. E o 4 seria a matéria, seriam os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Tá? Os números são a chave, né, para nós entendermos o universo, a evolução da vida que se manifesta. O 7 faz parte do inconsciente coletivo. A numerologia nos ajuda na descoberta do que realmente nós viemos fazer aqui. É a nossa caixinha de ferramentas que nós trouxemos. Qual é o nosso real propósito? Qual é o acordo que nós fizemos lá antes de nascer, no nosso plano superior? Então, para se ter o destino 7, você tem que somar para ver se dá 7. Você vai pegar a sua data de nascimento, vai somar algarismo por algarismo, para ver o número que dá, para ver qual é o seu destino. Essa data de nascimento que está aí mostrando para vocês é a data de um cientista que eu vou já falar sobre ele. Todas as pessoas do dia 7, que nasceram no dia 7, que são no dia 16 e no dia 25, que soma 7, são pessoas perfeccionistas. E elas possuem essas qualidades que estão aí escritas na tela. São introspectivas, intuitivas, sabedoria analítica, são seletivas demais, muito exigentes, têm uma vontade enorme de aprender, são muito estudiosas, têm uma intuição, uma sensibilidade muito grande. Então, esse é o lado positivo do número. Nós temos o lado positivo, o lado luz e o lado sombra. Quem não tem essas características vai cair no caso do lado sombra, ou o lado que tem um certo bloqueio. São as pessoas que bloqueiam a intelectualidade, têm negação à espiritualidade, falta fé, são descrentes, têm ceticismo, isolamento social, confusão mental, alto grau de exigência e é crítica demais, tem superficialidade em tudo, tem sarcasmo, é uma pessoa muito sarcástica, tendência a vícios. Quem tem um número 7 no seu destino tem que procurar evitar a bebida ou outros vícios para poder não ficar acostumada. E pode ter tendência à solidão também. Então, quem vive nos números, fora do lado positivo dele, fica fora da realidade. Aqui nós temos 2 pessoas como exemplo. O Stephen Hawking, que é um cientista, um físico cientista, que nasceu nessa data que estava aí no exemplo, dia 8 de janeiro de 1942. Ele, apesar de ter o corpo paralisado, a mente dele era espetacular. Ele tinha um QI altíssimo, um cientista de renome muito grande. Mesmo doente, aí a foto dele está de costas. Mesmo doente, ele continuou trabalhando. Já no exemplo negativo que nós podemos citar aí, a Marilyn Monroe, ela nasceu no dia 1º de junho de 1926, mas ela é do lado negativo, porque ela não soube lidar com a fama, aí teve uma vida desregrada, se entregou à bebida, ficou depressiva, ficou viciada e acabou falecendo. Entendeu? Então, o 7 é um número muito espiritual, a pessoa tem que ser muito forte para poder aguentar a vibração do 7. Ele pertence para estar aqui na Terra, a vibração é muito pesada. A pessoa é muito introspectiva e ela é espiritualizada demais. Ela gosta de viver na natureza. Ela gosta muito, se ela puder ficar isolada, é o que ela gosta. Não é fácil desenvolver a energia desse número, mas não é por falta da capacidade nem por falta de interesse. É porque a energia, a qualidade do 7
ele é muito difícil de ser vivido. Ele é ligado, ele como não é ligado ao dinheiro, a espetáculos, à ostentação, então é uma coisa muito difícil para ser manipulado, a energia aqui nesse plano. O 7, ele tem uma certa agressividade física, como ele não tem, aliás, como os outros números. O 1, o 3, o 5 e o 9 são números que são ímpares, como ele, mas o 7, a agressividade dele é no intelectual. É uma pessoa muito inteligente, extremamente pesquisadora, vai profundamente nos assuntos que interessam, todas as questões, é uma pessoa cortante de tanto saber que tem. Ele não acha necessário falar muito. Ele basta fazer uma pergunta, obter a resposta, desde que a resposta corresponda ao que ele está querendo saber, ele está satisfeito. Ele gosta de se aprofundar nos assuntos, mas ele não aprecia a superficialidade, não. Ele mais observa do que fala. Ele pesquisa muito, tem muitos dons para a pesquisa do oculto e de todas os outros assuntos. Ele quer saber sempre de tudo. O 7 é um número primo, por isso ele se aproxima muito do número 1. E o número 1 é um número muito independente, liderança, o número 1. Então, o 7 se aproxima muito dele, por ser primo. E são pessoas muito criativas e brilhantes. Têm o dom de criar ideias inovadoras e podem fazer muita fama também. Precisam de ter um autoconhecimento das suas características para se motivar, o 7. Ele precisa saber o que ele é capaz. Então, suas ações cada vez mais integradas, ele vai conseguindo sucesso cada vez mais. Eles detestam ser mandados. Ele não gosta de receber ordem. Ele gosta de ter a liberdade dele, não gosta da liberdade tolhida. Não gosta também do desconforto físico, de barulho nem de confusão. Eles não aceitam bem o erro. Ele é muito observador, como já foi dito, pesquisador, gosta de descobrir o porquê de tudo. Tudo ele quer saber, tudo ele pergunta, ele quer saber. Mas ele gosta muito de tranquilidade para viver com ele mesmo, para ele sonhar e para ele meditar. O excesso de perfeccionismo pode levar à procrastinação. Então, o 7, ele não é bem expresso. Quando ele não é bem expresso, ele pode desencadear certos problemas, como já foi visto da Marilyn, pode ter problema de saúde, de insônia, pesadelo, suor noturno e muitas outras coisas. Fazer uma meditação, uma yoga, se espiritualizar, são bons caminhos para quem tem o número 7, porque aí você consegue fazer o contorno desses outros lados. Se a pessoa estiver no 7 do lado positivo, ela é uma pessoa ótima para ela poder dar o perdão. Então, a pessoa que está totalmente no lado positivo do 7, ela tem capacidade de perdoar, de ter tolerância, a caridade, o desapego à espiritualidade, e é muito mais apto para todas as outras ações. É quem mais consegue fazer essas ações quando ela está totalmente no lado 7 dela, no lado positivo. Quando ela investiga um assunto, ela pode se tornar um especialista. E como espiritualidade quer dizer plenitude, ela pode se desenvolver em qualquer setor, em qualquer área, em qualquer assunto profissional. Ela pode, na economia, pode ser um artista, pode ser um grande viajante, um grande escritor, pode trabalhar com qualquer coisa, de forma inteira, parecendo um perito totalmente, porque o 7 tem capacidade para isso. Para isso, ele precisa de silêncio. Tem um certo nível de isolamento e tranquilidade. Mas ele tem que ter o cuidado para não se sentir melancólico, nem solitário, nem depressivo. Então, tem que ter muito cuidado, porque o 7 é chegado aí, se ele não for bem estruturado do lado positivo.